Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos resolver uma questão da banca FGV de 2022, cargo técnico judiciário, área administrativa, 13ª região. Pessoal, quando eu olhei essa questão aqui, eu falei, nossa, essa precisa de um vídeo só para ela. Eu vi algumas explicações aí, mas eu achei bem complicado, bem difícil, então eu quis trazer aqui de uma forma mais simples o possível. Então vamos lá? Em uma reunião de condomínio, há jovens com até 21 anos, adultos com mais de 21 e menos de 60 anos, e idosos com 60 anos ou mais. Para cada 2 jovens, há 5 adultos, e para cada 7 adultos, há 3 idosos. A razão entre o número de jovens e o número total de pessoas presentes a essa reunião é... Então vamos lá, olha só. O que nós precisamos identificar aqui é que não há uma quantidade de pessoas nessa reunião, não há. E como nós sabemos que essa questão se trata de razão, porque no próprio enunciado está falando a razão entre o número de jovens e o número total de pessoas presentes nessa reunião. Então, nós precisamos pegar os dados que nós temos. As idades aqui, gente, não vai servir para nada, ok? As idades aqui não vai servir para nada. O que nós vamos usar aqui é a razão. Então, fala que para cada 2 jovens, há 5 adultos. E para cada 7 adultos, há 3 idosos. Então, o que nós temos de dados aqui para a gente resolver essa questão é somente isso. É somente essas 2 razões. Lembrando que razão é uma fração e fração é uma divisão. Então, olha só. O que nós precisamos pensar aqui? Quando se fala que há a cada 2 jovens a 5 adultos, esse 2 aqui está falando sobre jovens. É muito importante essa análise que nós estamos fazendo aqui agora. A cada 2 jovens a 5 adultos. Então, aqui está falando sobre adultos. Adultos. E para cada 7 adultos, ou seja, esse 7 aqui está se referindo também a adultos, há 3 idosos. Por que isso é importante? Porque isso vai ser fundamental para a gente resolver essa questão. Então, aqui é adultos e aqui adultos. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar os adultos todos nos denominadores. E os jovens e idosos nós vamos colocar no numerador. Então, aqui a gente vai colocar o 2 sobre 5. Então, os adultos continua aqui. A primeira fração nós vamos manter ela. E aqui, os adultos está no numerador, então nós vamos passar para o denominador. Então, aqui, nós vamos colocar a quantidade de adultos aqui embaixo, no denominador. E idosos estava no denominador, vai para cima no numerador. Por quê, Gra? Pra gente deixar separadinho os adultos é os únicos que aparecem nas 2 frações. Então, a gente vai deixar eles juntos aqui embaixo. E agora, o que a gente faz? Bom, pra gente somar essas frações, a gente precisa encontrar, como são denominadores diferentes, nós precisamos encontrar o MMC. Então, MMC de 5 e 7. 5 dividido por 5, 1. 7 não dá, a gente coloca aqui por 7. Lembrando que no canal já tem várias aulas sobre MMC e MDC. 5 vezes 7, 35. Então, o denominador será 35. Então, a gente vai colocar o 35 aqui. E aqui, nós já vamos ter um dado. Por quê? Porque 35, lembra que tudo que está se referindo ao 5 e o 7, nós estamos falando sobre adultos. Ou seja, aqui nós já temos a quantidade de adultos na festa, que é 35. Veja só, nós encontramos o MMC. Lembra que lá na aula... Nós temos várias aulas aqui sobre MMC. Então, nós já encontramos o MMC de 5 e 7 é 35. Então, nós já sabemos que a quantidade de pessoas aqui é 35. A quantidade de pessoas, não, perdão, a quantidade de adultos. Então, olha só. 35 dividido por 5, 7 vezes 2, 14.
35 dividido por 5, 7 vezes 2, 14. Lembra que se nós multiplicamos aqui por 2 aqui, esse 2 aqui está se referindo a jovens. Então, aqui, a quantidade encontrada foi referente a jovens. Então, nós já sabemos que a quantidade de jovens na festa é 14. E agora nós vamos encontrar aqui a quantidade de idosos. Lembra que esse 2 estava aqui nessa primeira fração? 2 estava se referindo a jovens. E o 3 estava se referindo a idosos, então nós vamos encontrar a quantidade de idosos agora. 35 dividido por 7, 5. 3 vezes 5, 15. Vamos fazer de novo? 35 dividido por 7, 5. 3 vezes 5, 15. E agora, nós colocamos, né, o denominador e somamos o numerador. 14 mais 15, 29. Aqui, né, o 15 se refere a idosos. E aí, pra gente encontrar a quantidade de pessoas, o que nós podemos fazer? Ou nós podemos somar aqui 14 mais 15 mais 35, que vai dar 64. Ou a gente pode colocar K, que é a nossa constante de proporção. 29 mais 35, 64. Então, nós sabemos que a quantidade de pessoas que tem na festa é 64. Então, somando 29 mais 35, nós temos 64, o K, ou seja, 64 pessoas. Mas ainda nós não temos a resposta da questão, porque a questão está perguntando assim. A questão está perguntando o seguinte: a razão entre o número de jovens e o número total de pessoas presentes a essa reunião é... Então, olha só, a razão entre o número de jovens e o número de pessoas. Sempre que nós formos resolver questões de razão, nós precisamos colocar na ordem que o enunciado pede. Então, o que a questão está pedindo? A razão entre o número de jovens, sobre o número de pessoas. Então, nós já sabemos que jovens é 14. E a quantidade de pessoas na festa, na reunião, olha eu festa, tô querendo uma festa, né? 64. Lembra que isso aqui é uma razão é uma fração, e fração, ela pode ser simplificada até ficar de forma irredutível. Então, a gente vai simplificar aqui por 2, 14 por 2, 7. 64 por 2, 32. Agora sim, nós encontramos a resposta, 7 sobre 32. Então, a razão entre o número de jovens e o número total de pessoas presentes a essa reunião é: a cada 32 pessoas tinha 7 jovens. A cada 32 pessoas, 7 era jovens. Gabarito letra E. Gabarito letra E. Pessoal, eu espero que esse vídeo tenha contribuído aí com o estudo de vocês. Então, eu acredito que se vier outras questões nesse formato, onde a gente não tem a quantidade de pessoas, como foi nesse caso, a gente pode resolver outras questões também dessa forma. Se esse vídeo ajudou no estudo de vocês, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, pessoal. Tô precisando de inscritos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!